Boa tarde, galera. Tô passando aqui rapidinho para trazer algumas últimas dicas e uns lembretes com relação ao vestibular UFSC 2022, cujas provas começam amanhã. Então a gente vai passar ali rapidinho pelo edital, né, para dar uma olhada no que precisa levar, no que não pode levar, e também ali algumas dicas com relação ao gabarito, para vocês estarem, né, bem preparados para a prova ali a partir de amanhã. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho o edital ali da prova, né? Então, como vocês sabem, esse ano a prova vai ser realizada em 2 dias. Nas edições anteriores, que eram realizadas presencialmente, era realizado em 3 dias. Então eram 2 dias de provas objetivas e no terceiro dia tinham as questões discursivas e a redação. Esse ano, por questão da pandemia de Covid-19, eles diminuíram os dias de prova para diminuir o tempo que o aluno vai ter que ficar, né, em contato ali com outras pessoas dentro da sala, para tentar, né, dar uma diminuída ali no risco de contaminação para os candidatos. Então eles diminuíram nessa edição para 2 dias. Então a gente não vai mais ter as questões discursivas que tinham no terceiro dia, e a redação, que era nesse terceiro dia, foi passada para o segundo dia. Então aqui, né, no item 5 do edital a gente tem ali como é que está a organização dessa prova, né, nesses 2 dias. Então amanhã, no sábado, a gente vai ter o primeiro dia de prova. Então ali a partir das 14 horas você vai ter a prova da primeira língua, que seria, né, a língua portuguesa ou Libras, para quem escolheu, né, como primeira língua. Então vão ter 12 questões de preposições múltiplas, ou seja, essas questões de somatório. Vocês vão ter 8 questões da segunda língua, 10 questões de matemática e 10 de biologia. Essas questões de matemática e de biologia, elas podem ser tanto de preposições múltiplas, normal, de somatório, ou questões abertas, que são aquelas questões onde você precisa fazer o cálculo e esse cálculo vai chegar em algum valor e você vai passar esse valor para o gabarito. Não vai ter a preposição para você julgar se ela é verdadeira ou ela é falsa. E daí no segundo dia, então vocês vão ter 20 questões de ciências humanas e sociais, onde elas estão divididas entre 7 questões de história, 7 questões de geografia, 2 questões de filosofia, 2 questões de sociologia e 2 questões interdisciplinares que vão envolver pelo menos 2 dessas disciplinas, então vai misturar, né, vários assuntos. Vocês também vão ter 10 questões de física, 10 questões de química, onde essas questões também, né, podem ser de preposições múltiplas ou abertas, e também a redação, como vocês já viram, né, com a Fabi aqui na UFSC, ela é um pouquinho diferenciada, né, porque normalmente eles dão mais de uma proposta para você realizar essa redação. Normalmente sempre tem ali a dissertação, que é o que a gente está acostumado a fazer, né, é muito semelhante ali ao Enem, né, vocês viram que tem algumas diferenças ali com a Fabi, né, como por exemplo, na redação da UFSC é obrigatório utilizar título, enfim, né, não vou entrar muito em detalhes, porque vocês já viram isso ali na quarta-feira com a Fabi. Mas também tem ali, às vezes, outras possibilidades, sei lá, que nem já correu um ano de cair textão, cair crônicas, cartas, enfim. Então, esse daqui, né, é a organização ali da prova. Então, aqui eu tinha marcado também que é importante a gente revisar o horário que vocês vão ter ali para acessar esse local de prova. Então, para chegar ali no setor de prova, né, a entrada de vocês vai ser permitida a partir do meio-dia e meio até as 1h45. Lembrando que quem chegar após 1h45 não pode mais entrar. Então, tome, né, cuidado com o horário ali para não atrasar. E o candidato ele só vai poder acessar o local de prova se ele estiver utilizando máscara. E eles recomendam, né, do modelo N95, PFF2 ou similar. Só que, claro, né, não é uma obrigatoriedade usar esse tipo de modelo, mas é obrigatório sim estar utilizando máscara. Para acessar o local ali das provas é obrigatório, né, que o candidato ele apresente o original do documento de identificação que vocês informaram ali na inscrição de vocês. Então, o RG, né, enfim, que vocês colocaram, vocês precisam apresentar ali a cópia original para acessar o local de prova. Se eventualmente vocês, se ela perderam, foi roubado, aconteceu alguma coisa, aí nesse caso vocês vão precisar apresentar um boletim de ocorrência, né, é, emitido ali por uma entidade, né, policial ali autorizada, e ele tem que ser expedido no máximo 90 dias. Então, se eventualmente já verifica hoje se está tudo certo ali com o documento de vocês. Se eventualmente vocês não acharam, vocês perderam, né, vocês já tem que fazer esse boletim para estar com esse boletim amanhã na hora de apresentar para poderem entrar ali na prova. Daí, lembrando, né, que no primeiro dia a prova vai começar ali às 14 horas e vai ter duração de 4 horas, e no segundo dia vocês vão ter duração de 5 horas, né, um tempo a mais em questão da redação. Cada questão ali de preposição múltipla, ela pode conter até 7 preposições, ou 7 alternativas para você julgar, né, se são verdadeiras ou falsas.
Essas preposições, elas são numeradas, né, com 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64. E todas aquelas que você considera como verdadeiro, você vai pegar esse valor ali da preposição e vai somar. E esse somatório, né, que vai ser o valor que você vai passar para o gabarito depois. Só lembrando, né, que como é especificado aqui no edital, esse valor da resposta para essas questões de preposição, esse valor da resposta obrigatoriamente vai estar entre 1 e 99. Então, se você vê, por exemplo, é possível a gente somar 100 ou mais com esses valores. Por exemplo, digamos que eu estava fazendo a minha prova e ali eu marquei a questão 64, a 32 e a 4. 64 mais 32, 96, mais 4 dá 100. Como deu 100, esse valor é maior do que 99. Então, isso já indica que pelo menos uma dessas três preposições deve estar falsa, porque o valor máximo da minha resposta pode ser 99. Então é bom já ficar de olho nisso. E também aqui no edital, ele é garantido que cada uma dessas questões vai ter pelo menos uma preposição correta. Ou seja, pelo menos uma delas vai estar correta. Então, se você leu lá e achou que todas estão falsas, então está errado, porque pelo menos uma delas ali vai estar correta. Então ali, né, são duas dicas ali para ficar de olho, né? Porque eventualmente se você somou mais do que 100, já é bom dar uma olhada, porque alguma das que você marcou provavelmente está incorreta. Já as questões abertas, que são aquelas que você precisa fazer o cálculo, então, sei lá, ele vai dar, por exemplo, uma conta de matemática, uma expressão matemática, vai pedir para você calcular uma resposta com base naquela conta. Então você vai chegar num valor numérico e essa resposta vai ser um número inteiro, né? E essa resposta ela vai estar compreendida entre 00 e 99. Apenas em questões abertas, a resposta pode ser 00. As de preposições ali, né, de múltiplas preposições, não pode. Para realizar a prova, né, vocês têm que estar portando então uma caneta, né, esferográfica de tinta preta, preferencialmente, ou azul. No Enem, só pode caneta de tinta preta. Aqui na UFSC já pode ser utilizada de tinta azul, mas somente essas duas cores, ou azul ou preta, e ela tem que ser fabricada de material transparente. Outra diferença aqui para a UFSC também é que na resolução das provas, no rascunho, o candidato ele pode utilizar lápis e ele pode utilizar borracha, desde que ela esteja sem a capa, ou lapiseira, desde que fabricada de material transparente. Mas isso apenas nos rascunhos. Nas folhas oficiais ali do gabarito e da redação, obrigatoriamente tem que estar, né, obrigatoriamente a caneta. Se for escrito a lápis, elas não serão corrigidas. E lembrando, né, que esses cartões de resposta são os únicos documentos que são levados em consideração na correção. Não adianta você fazer certo ali no rascunho e não passar, né, para o gabarito, porque daí não vai ser computado. E só tomando cuidado ali para vocês na hora de vocês preencherem o gabarito, para vocês não rasurarem, para vocês tomar cuidado para não preencher errado, porque em hipótese alguma essas folhas elas vão ser substituídas por erro do participante. Então, né, tomem cuidado ali na hora de responder. E também lembrando, né, que esse cartão resposta e a folha de redação, eles precisam ser preenchidos dentro do tempo de realização de prova. Ou seja, é sempre bom você deixar, né, reservar ali uns minutinhos finais para dar tempo de você passar essas respostas para o gabarito. Que se você não passar, né, você vai acabar não pontuando, porque tem que ser, né, deu ali o horário de prova, eles vão pegar ali a tua prova, mesmo que você não tenha terminado de preencher. E outra informação ali, né, o candidato ele só pode se retirar definitivamente da sala a partir das 4h30, né, então antes disso, mesmo que você já tenha terminado a sua prova, você vai ter que aguardar até dar esse horário para você poder sair ali da sala. Ali, né, outras informações, não pode levar aqueles materiais de sempre, né, que a gente já está acostumado, que nem, por exemplo, material didático, livro, materiais eletrônicos, tipo celular, MP3, fone de ouvido, chave, por exemplo, de carro, né, que tem ali aquele alarme, também não pode, chave de casa, enfim. Qualquer aparelho é proibido. Também ali alguns itens, né, de chapelaria, tipo chapéu, boné, gorro, turbante, similares, também é proibido. Então, né, essas são coisas que já é interessante você evitar levar. E se eventualmente às vezes você precisa levar, por exemplo, precisa levar o celular, né, para entrar em contato com o pai quando terminar a prova para ele te buscar. Você até pode levar, mas daí esses daqui, por exemplo, todos os equipamentos eletrônicos têm que ficar desligados. Você vai ter que deixar no local indicado ali pela equipe, né, que está organizando ali as provas. Então, o máximo de material que você puder, que não pode levar, que você puder evitar levar, é melhor.
E daí, nessa edição ali do vestibular, né, também uma alteração que tem é que não vai ser, vocês não podem levar comida, então vocês não vão poder comer nada durante a prova, mas será permitido para o candidato portar uma garrafa de água desde que fabricada de material transparente e sem rótulo. É só isso que vai ser permitido levar. E também em virtude, né, ali da pandemia, todos os bebedouros, lá no local de aplicação, eles vão estar lacrados, então vocês não vão poder utilizar o bebedouro. Essa garrafa já tem que ser levada, né, cheia de casa, para vocês poderem, né, beber água ali. Ali tem, né, os itens ali que vocês podem ser excluídos ali do vestibular também. O normal que vocês já devem estar acostumados, né, de outras edições, por exemplo, que já fez Enem, enfim. Com, né, a diferença que aqui, né, tem ali a obrigatoriedade de máscara, então quem se recusar a estar utilizando a máscara de forma correta ali durante a prova, né, cobrindo o nariz e a boca, pode ser excluído ali do vestibular. Deve ali efetuar empréstimos, conversar com outros candidatos, utilizar qualquer meio ilícito ali durante a prova, tipo algum material de consulta, enfim. Aqui, uma diferença também para o vestibular da UFSC é que no final da prova vocês não podem levar o caderno. Mesmo que vocês fiquem até o final, vocês não podem levar o caderno de questões. Só que na folha ali das questões tem um pedacinho de uma folha que você pode destacar e nessa folha você pode preencher ali as tuas respostas para conferir no gabarito depois. Então tu preenche ali os numerozinhos que tu marcou e daí no site, a partir do dia 30 de janeiro, eles vão liberar o gabarito preliminar e tu pode ver, né, mais ou menos ali quais questões você acertou. Daí aquele pedacinho de folha é a única coisa que você pode trazer, né, para casa. Recentemente ali a UFSC ela publicou ali um documento auxiliar com relação ao vestibular. No caso, todas essas regras do vestibular original elas já foram mantidas, né? Só que a UFSC ela também colocou a obrigatoriedade de você apresentar o seu comprovante de vacina para a realização da prova. Então, você tem que apresentar, né, esse comprovante de vacinação para poder acessar ali o local de prova ali no primeiro dia, né? E caso o candidato não tenha se vacinado, vai ser necessário apresentar um teste PCR não reagente realizado nas últimas 48 horas anteriores, né, ali ao dia 29, ou seja, esse teste tem que ser realizado, né, entre ontem e amanhã. Esse daqui, né, foram só ler aquela alteração, que seria, né, a obrigatoriedade da vacinação também, né, para acessar os locais de prova. Eu acho que ele, com relação ao que vocês precisam levar, então, é isso, né? Tem que levar uma caneta ali para vocês poderem preencher, né? Lápis ali opcional, uma garrafinha de água, documento de identificação com foto, máscara e, né, o comprovante da vacinação. Daqui também falar com vocês ali um pouquinho sobre a pontuação das questões, porque a prova da UFSC, né, como já foi comentado, ela é de somatório. Só que ela tem aquela regrinha que se você marca uma questão errada, ela vai anular uma questão correta. E tem um outro item aqui, né, que também está marcado ali no edital, que para uma questão ela ser considerada e você poder pontuar, o número de questões que você considerou correto, ele precisa ser maior do que aquelas incorretas que você marcou. Porque se você marcou mais incorretas, ou marcou, né, o mesmo número de incorretas que corretas, você vai ter anulado a tua questão, então você vai zerar aquela questão. Do contrário, ou você vai ter a pontuação integral da questão, se você acertou todas as preposições, ou caso você tenha feito um acerto parcial, você, por exemplo, deixou de marcar uma que era correta, porque a gente ficou ali na dúvida, não marcou, você ainda vai receber pontuação parcial. Você vai receber, né, alguns décimos daquela pontuação. Então, por exemplo, digamos que naquela questão ali tenham 3 preposições que sejam corretas. Dessas 3 preposições, você marcou uma correta e não marcou mais nada. Nesse caso, você vai receber uma pontuação parcial. Você vai receber, né, ali alguns décimos ali daquela questão. Agora, se você marcou, por exemplo, as 3 questões que são corretas, você receberia a pontuação total. Agora, por exemplo, digamos que você tenha marcado 2 questões corretas e você marcou uma questão errada. Nesse caso, como as 2 questões corretas é maior do que aquela uma correta, você vai ter também a pontuação parcial. Agora, por exemplo, você marcou 2 questões incorretas e uma correta. Nesse caso, você anulou a tua questão, então você não vai pontuar. Da mesma forma, se você marcar uma correta e uma incorreta, você também anulou ali a questão. Então, só tomar cuidado. Na UFSC, a dica que a gente dá, né, quando você, por exemplo, não tem certeza das questões,
é você ir marcando apenas aquelas que você realmente tem certeza. Porque se não, você acaba marcando que você não tem muita certeza e tal, às vezes pode estar incorreto, você pode acabar anulando a questão. E não anulando a questão, né? Por não marcar, você não vai estar anulando a questão. Tipo, por não marcar uma que é correta, você não estaria anulando a questão. Você vai estar recebendo pontuação parcial, e receber pontuação parcial é melhor do que não receber pontuação, né? Então aqui, principalmente às vezes naquelas matérias que você às vezes tem um pouco mais de dificuldade, a dica é você ir marcando o menor número possível e sempre ir marcando aquelas que você tem certeza. Por exemplo, digamos que você não é muito bom em matemática. É, como vocês já viram ali na revisão, na forma de prova, as questões da UFSC têm várias preposições e normalmente essas preposições não são sobre o mesmo assunto. Às vezes uma preposição está falando de um assunto, a outra preposição já vai falar de outro assunto, então meio que você tem que ir resolvendo, né? Tipo, cada preposição às vezes pode ser um assunto diferente. Às vezes dentro de uma questão, pode ter algum assunto ali que você tenha um pouquinho mais de facilidade e você tenha certeza da resposta. Então marca aquela ali para garantir, e você já vai garantir, né, uma pontuação parcial, é melhor, né, do que acabar zerando a questão, se arriscando, né, chutando coisas que você às vezes não sabe. E também falar aqui um pouquinho sobre o preenchimento ali do gabarito. Porque aqui na UFSC, né, por ser somatório, às vezes é um formato um pouquinho diferente. Algumas pessoas às vezes não conhecem, né, como é que faz o preenchimento, às vezes acabam preenchendo errado. Então aqui eu trouxe para vocês ali um exemplozinho, né, de como é que é mais ou menos ali na ficha do gabarito, na hora que vocês vão ter ali para responder. Então aqui, ó, cada um desses retângulozinhos vai ser mais ou menos assim que vai estar lá na folha, né, do gabarito. Cada um desses retângulozinhos vai ser para vocês preencherem a resposta de das uma das questões. Então, por exemplo, esse retângulozinho aqui é para a questão 1, esse aqui do lado para a questão 2, esse daqui para a questão 3 e assim por diante. E daí aqui, como é que você faria, né, para preencher? Então aqui você vai pegar lá na sua caneta, digamos que aqui na questão 1 eu resolvi lá a questão e o meu somatório, né, depois que eu fiz ali a soma das preposições, deu 21. Então aqui na folha, a primeira coluna de números é para a dezena do número e a segunda coluna é para a unidade. Nesse caso deu 21, a dezena aqui é 2 e a unidade é 1. Então nesse caso eu viria aqui, eu pintaria, né, na primeira coluna a bolinha do 2 e na segunda coluna eu pintaria a bolinha 1. Então aqui, ó, eu estaria preenchendo 21 ali no meu gabarito. Agora, digamos que na questão 2 o meu somatório deu 50. Então a dezena é 5 e a unidade é 0. Então nesse caso eu venho aqui, na coluna aqui da dezena, né, nessa primeira eu vou pintar a bolinha do 5. E aqui no segundo eu vou pintar a bolinha do 0. Então aqui eu estou preenchendo ali, né, o gabarito como resposta. Agora, digamos que eventualmente eu fiz ali uma questão e o meu somatório deu 8. Só a preposição 8 era verdadeira. Nesse caso, como é que eu faço para colocar o 8? Eu venho aqui e coloco só o 8? Não. Nesse caso, a dezena, né, como é 8, seria 0,8. Então, a dezena é 0 e na unidade você vai ter o número 8. Então, aqui na dezena eu venho marcar o 0. E aqui, né, eu vou marcar, então, na unidade o 8. E assim, né, vocês vão preenchendo ali os outros. E, gente, só cuidado que na hora de preencher o gabarito também, vocês têm que pintar ali toda a bolinha. Não pode, por exemplo, fazer só um xizinho em cima ou fazer ali algum outro tipo de marcação. Vocês realmente têm que pintar ali a bolinha. Então, que nem, por exemplo, ali a questão 4, digamos que é do 33. Você não poderia vir aqui, por exemplo, fazer um xizinho em cima. O correto é você vir, né, e pintar ali toda a bolinha. Então, aqui, né, para ir representando as respostas de vocês. E vocês vão fazendo isso, né, ali para todas as questões. Então, aqui, né, por exemplo, 5, 92. Então, a unidade ali, a dezena, né, 9. A unidade 2. E ali 27, né, então aqui 2.
Certo, então aqui, né, tem ali só um exemplo, né, de como é que vocês fazem ali para preencher o gabarito, porque às vezes tem algumas pessoas que têm dúvida. E também ali na hora de preencher, tomem cuidado para vocês não preencherem eventualmente errado. Que nem, por exemplo, aqui na questão 3 eu preenchi 8, né? Mas sei lá, se por acidente, em vez do 8 eu marco um 7, ele já vai alterar totalmente ali as preposições que eu considerei corretas. Porque, por exemplo, para eu marcar 8, apenas a preposição que valia 8 estava correta. Agora, se eu marco 7, para mim somar 7, a preposição 1, a preposição 2 e a preposição 4 estão marcadas como corretas. Então, né, já mudou totalmente a minha resposta por um númerozinho ali que eu marquei ali invertido. Então, né, tome cuidado ali na hora de preencher. E também cuidado, às vezes, para não anular alguma questão. Porque aqui, ó, se, cada uma dessas colunas de números só pode ter uma marcação, porque é uma para representar a dezena e outra para representar a unidade. Se eventualmente aqui, por exemplo, eu tivesse duas marcadas, por exemplo, na mesma coluna, eu já teria anulado a minha questão, que nem, por exemplo, essa questão 2 aqui eu já teria anulado. Outra coisa também, cuidem na hora para vocês verem se vocês realmente estão preenchendo ali a coluna, né, da questão correta. Veja se aqui, por exemplo, é realmente a resposta para 2, aqui é realmente a resposta para 3, assim por diante. Porque às vezes acontece de você acidentalmente acabar pulando uma coluna. Às vezes, sei lá, eu pulei a 3, né? E tipo, eu começo a colocar, por exemplo, a resposta da 4 na 3, da 5 na 4, e assim por diante. Às vezes pode acabar acontecendo de você chega às vezes lá no final, né? Na questão 40, que é a última, e tá faltando ali, tipo, ou tá sobrando uma casinha. Então tomem cuidado. Sempre também ali para verificar, né? Se vocês estão preenchendo, né? Realmente ali a resposta correta. Aqui vamos dar mais uma olhada ali no edital. Ali com relação, né, à redação vocês já viram ali com a Fabi, né, os critérios de avaliação, enfim. Só tomem também bastante cuidado, né, que com relação à identificação do candidato, ou seja, dentro da folha de redação, vocês não podem colocar o nome de vocês em hipótese alguma, nada que consiga identificar vocês, porque esse daqui é um dos critérios que zera a redação. Outra coisa, tomem cuidado para vocês colocarem, escreverem a redação de vocês dentro do espaço delimitado. Que nem tipo o título e o texto tem que estar dentro do espaço ali de 30 linhas que foi delimitado. Se você eventualmente coloca, tipo, por exemplo, o texto fora do quadrado que está delimitado, ele não vai ser considerado. E como o título é obrigatório, ele já vai descontar um pouquinho ali nos critérios ali de avaliação. Então tome ali esse cuidado, né, para fazer escrever, né, ali no espaço apropriado. Acho que ali com relação, né, a esses cuidados ali na hora de preencher, né, acho que são mais ou menos isso também. Daí aqui no edital, né, ele vai falar ali um pouquinho, né, sobre como é que é calculada a pontuação, enfim, a gente não precisa aprofundar nisso. Ele também já dá algumas orientações com relação à matrícula para quem for aprovado depois, enfim. E aqui no final tem alguns anexos que às vezes é interessante vocês darem uma olhada. Por exemplo, ele vai falar, né, o quadro geral ali de vagas, então quantas vagas por curso. Aqui para baixo também ele vai falar da distribuição de vagas por semestre de ingresso, porque esse vestibular que ele é realizado no final do ano, ele é utilizado para entrar, os alunos, né, eles podem ser chamados para entrar tanto agora no início do semestre, né, quanto lá no meio do ano. Então, às vezes, né, alguns candidatos podem ser classificados para o meio do ano. Outra coisa também é que normalmente nessas chamadas do vestibular, depois, né, que sai o primeiro resultado, eles vão fazer várias chamadas até preencherem todas as vagas. Por quê? Porque às vezes algum aluno que passou desistiu da vaga ou teve algum problema da matrícula. E, por exemplo, ali vocês viram que tem, por exemplo, aquela questão de renda. Às vezes algum aluno não conseguiu comprovar a renda que ele informou. Nesse caso, ele vai perder a vaga. Ou sei lá, às vezes ele passou em uma outra universidade e ele preferiu ir para essa outra universidade em vez de vir preencher a vaga aqui na UFSC. Então, essas vagas que vão sendo liberadas, eles vão chamando os próximos candidatos da lista. Então, às vezes, até lá pelo meio do ano, possa ser que você ainda seja chamada para essas vagas. Então, é sempre bom vocês ficarem atentos ao e-mail que vocês informaram ali no prazo de inscrição, porque se eventualmente vocês forem chamados, enfim, vocês vão receber mensagens por ali. E também, né, é sempre bom dar ali uma olhadinha, né, porque de volta e meia eles vão liberando essas novas chamadas. E pode ser, né, que vocês acabem sendo chamados em chamadas futuras. Então também ali é um recado bom que depois, né, que vocês fizerem, ficarem ali de olho, né, na caixa de e-mail. E aqui no anexo 3, ele traz também uma tabela interessante que é com relação aos pesos na hora de calcular a nota final de vocês. Ou seja, cada curso, para determinadas matérias, vai ter pesos diferentes.
Por exemplo, aqui esse primeiro curso de administração, pode ver, ó, por exemplo, português aqui, que é essa primeira ali da tabela, ele tem peso 3. Agora, língua estrangeira tem peso 1. Matemática tem peso 3. E assim para as outras matérias também. Ó. Cada matéria, às vezes, dependendo do curso, pode ter um peso diferente. Então, esse daqui ali na primeira coluna dos pesos. E aqui na segunda coluna tem os pontos de corte. Então, aqui nos pontos de corte, seria, no caso, a nota mínima que o candidato tem que tirar para que sua prova seja corrigida. Então, isso daqui, né, seria ali o mínimo que vocês vão precisar, né, tirar para vocês poderem, né, ter a chance ali de ser classificados. Então, aqui também ele vai ter, né, essas notas mínimas ali para cada curso. Não se assustem, normalmente essas notas mínimas acabam sendo baixas, vocês vão conseguir tirar isso tranquilamente. Não se desesperem por isso. Que nem, por exemplo, ali, né, redação, a nota mínima de corte normalmente é 3, 2. Tem aqui algumas outras nessa tabela aqui, ó, tem alguns cursos que tá, por exemplo, aqui, ó. Tem esse 2 e esse asterisco ali do lado. E tá vendo que ele tá, tipo, mesclado nessas duas colunas. Isso daqui ele quer dizer que, por exemplo, entre matemática e biologia, somadas essas duas disciplinas, você tem que tirar pelo menos 2. E aqui, por exemplo, entre química e física somados, você também precisa tirar pelo menos 2. O que isso quer dizer? Por exemplo, digamos que eu zerei em matemática, mas eu tirei 2 em biologia. Somado, eu tirei o peso mínimo de 2, então a minha prova vai ser corrigida. Mesma coisa, sei lá, eu zerei biologia, mas eu tirei 3 em matemática. Somado, essas duas disciplinas têm uma nota maior do que 2. Então, no caso, a tua prova ainda vai ser corrigida. Lembrando, né, que esses pesos aqui eles vão mudar de curso para curso. Então, dependendo do curso que vocês escolherem, né, vocês podem vir ali nos anexos, né, e darem uma olhada ali de caso para caso. Então, acho que é mais ou menos isso, né, ali com relação às que a gente tinha, né, ali para relembrar um pouquinho das dicas com relação ali ao vestibular. Essa dica, né, que a gente sempre dá ali para chute de você só marcar o que realmente você tem certeza ajuda muito. Porque se você vai marcando, você acaba anulando questões, né, e pode correr risco de, às vezes, até zerar alguma disciplina. Então, tentem ir marcando, né, só as que vocês realmente têm certeza. Principalmente nessas matérias que você tem um pouquinho mais de dificuldade. Para garantir, né, que vocês acabem não zerando ali na prova. Outras dicas, né, que a gente sempre passa, eu só tô olhando aqui, né, pro lado só para ver se não tô sendo de nada. Com relação, né, agora, antes da prova, descansem, galera. Vocês já se prepararam, né, ali durante bastante tempo, então descansem hoje. Tentem comer alguma comida um pouquinho mais leve, né, não tentem exagerar, para acabarem não passando mal amanhã, enfim. Durmam cedo hoje, né, durmam bem. Porque, como a gente sempre fala, né, o vestibular, além de ele ser uma prova de conhecimentos, ele também é uma prova de resistência. Vocês vão ter que passar, tipo, 4, 5 horas lá lendo questões. Vocês já devem ter visto, né? Se vocês não viram ainda, eu recomendo que vocês derem pelo menos uma olhada em provas anteriores, para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho de prova, quantidade de texto que vocês vão ter que ler. Vocês já viram, né, que a prova ali, ela costuma ser um pouquinho extensa, então vocês vão ter que ler bastante coisa. Então, acho que é isso. Se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato às vezes, com a gente, ou seja aqui nos comentários, lá no grupo do WhatsApp, por alguma rede social que a gente tenta explicar ali para vocês. Quero novamente desejar para todo mundo uma boa prova amanhã. Então, relaxem, respirem fundo. Durante a prova, isso também é muito importante, você dar uma respirada funda ali. Enquanto vocês estão resolvendo ali a prova, né, se alongar ali na cadeira de vez em quando, dar uma mexida ali, respirar fundo, inspirar ali pelo nariz, soltar pela boca, ali aquela respiração funda ali para dar uma oxigenada no cérebro também ajuda bastante. De vez em quando, às vezes tipo ali pelo meio da prova, já programar às vezes uma ida no banheiro, às vezes para esticar ali um pouquinho as pernas, dar uma arejada, porque isso daqui às vezes ajuda, né, vocês estão travados ali numa questão, às vezes essa caminhada ali, esse tempinho ali que vocês dão, já dá ali aquela relaxada, às vezes já dá um gás maior, né, para você continuar ali com a prova até o final. E eu também quero aproveitar para agradecer a todos vocês que acompanharam, né, essas semanas de revisões aqui no nosso canal do YouTube. A gente teve um engajamento muito maior do que a gente esperava, então a gente gostaria de agradecer, né, vocês por terem acompanhado, né, estou agradecendo, né, em nome do projeto. Então é isso, galera. Boa sorte na prova amanhã e até qualquer hora.